Olá mais uma vez, olá professores, olá estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, o nosso componente curricular, o População em Índice. Aula produzida aí para a segunda série do ensino médio, voltado especificamente aí para o nosso aprofundamento curricular. Sejam todos muito bem-vindos, a gente espera que vocês aproveitem muito bem a nossa aula, que é bastante interessante hoje, ela é um pouquinho dialogada, vamos dizer assim, tá ok? Mas ela transmite assim uma quantidade de informações muito grandes e bastante significativas aí para o nosso estudo. Tudo bem? Então já vamos apresentar a proposta de aula aí para vocês. O título da aula de hoje, Coletando Dados, aula produzida aí por mim também pela professora Roberta, nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica. Estamos na unidade curricular de número 1. Os números também importam, né? Como a gente fala bastante. O nosso componente curricular é o População em Índices e procuramos aí integrar as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias também. Então essa é a estrutura aí da nossa aula. O próprio nome já é bem sugestivo, né? Coletando dados. Então, a ideia de coletar dados sugere aí sempre a ideia do quê? De uma pesquisa estatística. E a pesquisa estatística, ela tem determinados caminhos, tem determinados processos aí que a gente vai falar ao longo da nossa aula. Tudo bem? O que aparece para vocês aí agora é a capa, né, do nosso material, de onde são extraídas todas as aulas, né? A referência que a gente tem para produzir as aulas é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, o famoso MAPA. Então as aulas são extraídas daí, também a nossa referência, né? A nossa fundamentação para se produzir a aula é extraída desse material. Temos o aprofundamento curricular, como aparece aí, tá? E ele é extraído do MAPA. Temos aí os nossos componentes curriculares, subi os 4 de uma vez aí só para a gente agilizar. Temos aí o professor Guerreiro, o professor Russo, a professora Mafê e o Tiago, trabalhando seus respectivos componentes. Nós trabalhando hoje a aula produzida aí com a professora Roberta, População em Índices também, tá ok? Ainda temos o quadro integrador da nossa atividade integrada de número 4, que tem por objetivo aí planejar uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento. Tudo bem? Então a proposta de aula é exatamente essa aí para vocês. Vamos lá então? Bom, então vamos começar. A ideia daí é o seguinte, coletando dados. A coleta de dados para a realização do planejamento, veja, planejamento, tá? Primeiro, antes de tudo, você tem que planejar. Pode sair, vou fazer tal coisa e pronto, sair catando de qualquer jeito. Não pode, tá? Então tem que ter um planejamento. Coleta de dados para a realização do planejamento de uma pesquisa estatística é fundamental para a qualidade das informações a serem analisadas. Tudo bem? A população a ser pesquisada e os dados extraídos a partir das respostas obtidas podem ou não ter um grau de confiança, que vai depender naturalmente, entre outras coisas, do tipo de pesquisa a ser realizada. E aí a gente mostra para vocês, aparecem 4 tipos de pesquisas aí que estão interligadas. Então temos a pesquisa censitária, tá, ok? Indicada aqui em preto, temos a amostral, tá ok? Temos a pesquisa quantitativa e a qualitativa, tá ok? A pesquisa censitária, por si só, e a gente vai comentar sobre ela, tem características muito próprias. E aí a pesquisa amostral, né? Ela vai trabalhar, ela vai desenvolver as questões aí dessas variáveis, tudo bem? Mas cada uma delas, seja a censitária, seja a amostral, ela tem determinadas características assim que são muito peculiares. E aí, naturalmente, depende do tipo de pesquisa que você vai fazer, uma é mais adequada que a outra. Mas cada uma delas aí tem a sua diferença, tem as suas particularidades que a gente vai comentar. Tudo bem? Então temos aí pesquisa censitária, ok? Temos a pesquisa amostral. Se for amostral, temos a análise aí das variáveis, que podem ser o quê? Quantitativas ou qualitativas, né, dos dados que a gente vai analisar. Beleza? Bom, tipos de pesquisa. Bom, vamos começar com as censitárias, né? O que é a censitária? Censitária vem de censo, né? Então, é uma contagem, é exatamente isso. Bom, o que são essas pesquisas censitárias aí? São aquelas em que é feita a opção de pesquisar e analisar informações colhidas de uma população inteira,
A mais conhecida, sem dúvida, é o censo demográfico, muito conhecido aqui no Brasil, né? De uns anos para cá, ou de muitos anos para cá, tá? Muito popularizado. E o censo demográfico, normalmente aí realizado em certos períodos, ele é realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Envolve um processo muito grande de contratação de pessoas, né? Contratação de mão de obra, de pessoas para trabalhar, assim, é muito importante quando ele acontece. O que esse censo faz? Ele colhe dados de toda a população brasileira, aí numa periodicidade de 10 em 10 anos. Professor, então, o que acontece? O recenseador, esse é o nome da pessoa, né? Ele chega lá na sua casa, tá? Tem um questionário nos tempos, né? Meu tempo lá, vivia lá na casa da minha mãe, o recenseador, ele ia com uma pranchetinha, aquele monte de papel. Hoje já não é mais assim, a gente sabe, né? Tudo é informatizado, né? Usa-se a tecnologia para se pegar essas informações e aí elas são transmitidas em tempo real. Isso é muito, a tecnologia trouxe toda uma facilidade para esse tipo de pesquisa. Hoje em dia é muito mais rápida, muito mais eficiente, né? Então era aquele recenseador, aquele indivíduo devidamente identificado, chegava lá na sua casa, né, fazia todo aquele processo, conversava, né, explicava, fazia aquele ranking de perguntas para a família e em cima disso aí, né, o censo muito importante. Os governos eles traçam aí políticas públicas, né, em benefício da população. É importante saber qual é a população brasileira, quais são as características dessa população, né? Qual que é a renda dessa população, não é? Qual que é a grande preocupação quantos elementos, né? Quantos indivíduos tem em família. Então, assim, são muito complexas, são muitas variáveis envolvidas aí. Normalmente eram pesquisas que demoravam um pouco, né? Então as pessoas tinham que ter um pouquinho de paciência para responder, mas assim, são extremamente importantes, repito, para o desenvolvimento de políticas públicas em benefício do povo brasileiro. Então, ter conhecimento, né, conhecer a sua população, conhecer cada família dos brasileiros, assim, é muito importante. Daí a importância do censo demográfico. Então, é uma pesquisa muito conhecida, bastante importante aí para o Brasil, tá? Então, tipo de pesquisa, primeiro é a censitária, tá ok? A censitária, ela tem alguns problemas também, então aí aparece, né, essa população, né, a gente colocou essa animação aí só para você entender que a gente está analisando toda uma população, né? Então, só para fazer uma ilustração. Tudo bem? A questão ainda lá da pesquisa censitária, ela tem alguns agravantes, né, em relação a como ela pode ser feita. Lógico, né, requer muitos recursos, né, é algo muito caro para se fazer uma pesquisa, para se fazer um censo, principalmente um censo demográfico, né? Então ele é muito oneroso aí, né, custa muito, tá ok? E tem toda a questão do tempo também, ninguém vai ouvir a população brasileira aí em 2 ou 3 dias, isso não tem como. Então demanda muito tempo e muito dinheiro para ser executado, tá? Então um dos problemas de se fazer o censo, daí o fato de se fazer, por exemplo, de 10 em 10 anos, não tem cabimento aí de se fazer todo ano um censo demográfico. Tudo bem? Bom, vamos voltar lá então. Então, falado aí sobre o censo, né, sobre a pesquisa censitária, vamos falar um pouco sobre a pesquisa por amostragem? Essa é interessante, né? E a pesquisa por amostragem, ela é muito comum e é mais utilizada, tá? O que acontece com a pesquisa por amostragem? Trata-se de um método na qual se estuda apenas parte da população. E aí, quando a gente fala em população, não entenda como pessoas. Quando a gente fala em pesquisa censitária, censo demográfico, o censo em si é a pesquisa, o demográfico está relacionado aí à população, tudo bem? Tá? Então, o objeto, a população do estudo do censo, o que é? Tá? É o demo,
não é isso? Então, do povo aí, tudo bem? Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando aí com a pesquisa censitária, ela vai, a pesquisa amostral, ela analisa apenas parte dessa população, um fragmento, ok? Então, na pesquisa por amostragem, aí, nosso diretor vai fechar para vocês, o que acontece, tá? Você analisa abre aspas aí, ó, um pedacinho, tá? Eu coloquei entre aspas aí para a gente ter noção, da população a ser estudada. Mas existem aí critérios e técnicas para se fazer isso. Então, a ideia da animação aí, do desenho é o seguinte, tá? Você tem uma população, né? Considera que essa população seja inteira. Aí vai lá, opa, o que eu estou fazendo aí? A lupinha pegou o quê? Tá analisando apenas uma parte dela. Então, o que eu estou fazendo? Opa, estou fazendo por amostrar. Ah, professor, mas posso pegar esse outro pedacinho ali também? Posso, não tem problema nenhum. Se eu quiser pegar, tá, aquele outro, pode, não tem problema. Mas aí como é que isso aí, né? Como é que essa população ela é escolhida? Bom, normalmente aleatoriamente, mas o que acontece? Pode ser direcionada para um determinado tipo de público. Ela pode ser aleatória ou ela pode ser o quê? Direcionada. Tá? Eu quero estudar, por exemplo, só a população feminina. Ah, legal. Quero estudar, por exemplo, só a população de crianças entre 0 e 5 anos, por exemplo. Então, o que acontece? Faz fazer isso por amostragem, mas aí você escolhe, determina, né, foca, direciona para um determinado grupo. Eu quero estudar apenas uma população maior de 60 anos de idade, por exemplo. E aí a gente tem essas pesquisas hoje muito em evidência com a questão da vacinação, né, contra a Covid-19. Então, como é que os governos, né, como é que o Estado aí, ele tem noção, né, sabe os percentuais aí, normalmente muito preciso, de pessoas que ainda não se vacinaram, por exemplo, ou da quantidade de pessoas que vacinaram, ou qual era o objetivo aí da cobertura vacinal. Então, são muitas variáveis que entram nessas situações aí, que são extremamente, a gente não cansa de falar que estatística é extremamente importante aí para se desenvolver políticas, né, voltadas aí para a população, em benefício da população. Então, muito importante. A gente conseguiria aí falar, né, muito sobre isso, e a gente sempre deixa a dica que é importante, né? É um assunto tão recorrente, tão rico, dentro aí da sua escola ou dentro mesmo da sua própria sala de aula. Poxa vida, pega um momentinho aí, são tantos, né, de repente aí de integração que vocês têm. Vamos ter uma conversa produtiva, faz uma roda de conversa aí, conversa sobre todos esses, né, abre aspas, aí, problemas, né, que o nosso país tem, né, e vamos discutir soluções também, né, não basta só discutir os problemas, tem que encontrar caminhos e apontar, né, soluções aí que podem melhorar a vida das pessoas, que podem melhorar a vida de cada um individualmente e no macro, tanto seja no micro, seja no macro ambiente, né, buscar condições aí de melhora e traçar planos aí, traçar metas, objetivos aí para o próprio projeto de vida que cada um tem. Tudo bem? Olha lá, então. Bom, na pesquisa amostral, o que vai aparecer para vocês aí, as questões podem envolver dois tipos de variáveis. Tá? São as variáveis qualitativas, né? O próprio nome já fala, né? Qualitativas, qualidade, tá? Ou quantitativas. E a gente está falando de quê? De quantidade, estamos falando de valores numéricos. Cada uma delas tem assim suas particularidades, né? E as suas características. Vamos a elas então. As variáveis, no caso aí a questão das amostras, né? As variáveis qualitativas, elas são aquelas que apresentam valores não numéricos. Ah, professor, então eu estou falando do quê? De qualidade. Ah, se estou falando de qualidade, então não entra número nessa história. Não necessariamente, tá ok? Depende do foco, depende do direcionamento da pergunta que vai ser feita para a pessoa que vai responder. Então, você pode direcionar aí para que haja uma resposta qualitativa, tá? Envolvendo uma questão numérica, até pode, tá ok? Porque aí o que acontece? Aparece a questão da ordem, mas não é esse o foco, porque toda vez que aparecer número vai aparecer a ideia do quê? Do quantitativo, tudo bem? E aí o que acontece? Essas variáveis qualitativas, elas são classificadas em dois tipos, qualitativa ordinal, a gente vai mostrar um exemplinho para vocês, e qualitativa nominal, beleza? Vamos a elas, então, olha lá.
Valores não numéricos que apresentam, tá? No caso aí das variáveis qualitativas ordinais, tá? Ordinais. Perceba que ordinais você está falando de quê? De ordem, tá? Ordem não significa número, tá? Ordene numericamente. Tá, beleza. Tá, você está ordenando com valores numéricos, mas você tem outras possibilidades de ordenar, pequeno, grande, médio, enfim. Tá? Então, as variáveis qualitativas ordinais, tá, podem ter valores não numéricos que apresentam uma ordem, tá, entre as categorias. E aí, por exemplo, que a gente dá para vocês. Tá? A gente está falando de variáveis qualitativas ordinais. Ó, ordinais vem de ordem, né? Primeiro, segundo e assim por diante. A escolaridade é muito, muito comum, né? Você que está na escola, professor também, né? Qual é o seu ciclo? Eu estou no ensino médio. Tá, mas o ensino médio é uma etapa, né? Da formação do indivíduo na escola, né? Da educação básica. Então, onde que ela começa? Nos anos iniciais, anos finais, ensino médio e ensino superior. Perceba que existe o quê, tá? Você está falando de qualitativas, né? Você não está falando de valores não numéricos, mas você está falando do quê? Você está falando de uma ordem. Então, você cria uma associação. A sua criança tem quantos? Tem, sei lá, 8 anos. Tá, então, está nos anos iniciais. Tem 16 anos, está no ensino médio. Tá? Não é regra, lógico que não, tá? Mas em condições normais você cria essa associação. Então o que acontece? Muito comum essa ideia da associação com a ordem quando a gente fala de variáveis qualitativas ordinais. Tudo bem? A gente está falando de ordem também, você pode falar do estágio aí de uma doença, né? O que acontece? A doença pode estar no seu estágio inicial, sim, intermediário ou, infelizmente, aí a pessoa é um paciente terminal. Então, a doença está finalizando aí. Então, perceba que existe uma ordem. Essa é muito comum, né? A ideia dos meses do ano, né? A gente sabe que janeiro é o primeiro mês do ano e que agosto, né? Ele vem depois de abril, por exemplo. Então, a ideia de ordem aí é muito comum quando se associa, quando faz a ideia da ordem dos meses do ano também, tá? E aí você pode criar outra associação, sei lá, os dias da semana, segunda, terça, quarta e assim por diante. Perceba que existe sempre uma ordem, tá? E aí também existe a possibilidade de qualificar, né, através de uma ordem, né, alguns estados, né, é ruim, é regular, é bom, é ótimo, é maravilhoso, é excelente, enfim, então são todas que exprimem aí a qualidade, beleza? Nesse caso específico, tudo bem? Bom, variáveis qualitativas nominais. Professor, mas eu tenho que ficar guardando tudo isso, tal, decorando. Não, na verdade você não tem que ficar decorando nem guardando. A gente toma conhecimento e na hora de se aplicar, na hora de se fazer a pesquisa, aí você faz o quê? Você faz o filtro e direciona para aquilo que você quer, tudo bem? Mas é importante ter esse conhecimento, né, ter essa separação, porque assim, às vezes a gente pensa, fazer uma pesquisa estatística é simplesmente chegar lá, ouvir o outro, escrever qualquer coisa, e não é assim como a gente sabe. Existem critérios, existe todo um processo que determina como que isso é feito com qualidade, né, e com confiabilidade. Então é muito importante, né? Tudo bem? Bom, variáveis numéricas que não apresentam uma ordenação entre as categorias. Aí a gente está falando de variáveis qualitativas nominais. Por exemplo, tá? Quando a gente fala das cores, né? Amarelo, azul, branco, laranja e tal. Veja que a ordem aí não importa. Ok? Não importa em nada. Então ela é contraditória, né? Vem para contradizer a qualitativa ordinal, né? Porque se na ordinal a ordem importa, aí não, ok? Qual é o carro qual é a cor de carro? Todo dia eu vi essa pesquisa, né? Qual é a cor do carro que o brasileiro mais gosta? Por exemplo, o brasileiro é muito conservador, eu vi essa pesquisa. Você saberia me dizer? Pois é, o brasileiro é conservador nas cores dos carros que eles escolhem, tá? Então a cor mais utilizada, que o brasileiro mais prefere, é o prata e o preto, ok? Vermelho tem? Tem, mas não é a cor predileta não. Então o brasileiro ele é conservador em relação assim, as cores dos carros, por exemplo, que ele escolhe. Pode perceber, tem muito carro prata, né? Pratas, e aí a sua variação em torno de cinza, e carros pretos também, tá ok? Teve o boom dos carros brancos aí também,
mas normalmente a pesquisa reflete aí que os brasileiros preferem normalmente, né, essas cores que eu citei, tá ok? Aí temos os nomes dos estados, muito citados aí em qualquer tipo de pesquisa, né? Os estados são fonte muito rica de pesquisas estatísticas: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, sei lá, Alagoas e assim por diante. Perceba que a ordem que os estados aparecem aí, elas indicam, né, o tipo de variável, mas assim, a ordem não importa. E até representar graficamente, a não ser que você queira, né, que tenha um determinado crescimento, mas assim, na ordem de se colocar determinadas cálculos, determinados valores estatísticos associados aos estados, aí normalmente não se leva em consideração a ordem mesmo, porque na representação gráfica a visualização é muito simples e você cria essa associação aí, tá ok? Tens aí o nome de doenças de veiculação hídricas aí, né? No caso, cólera, dengue, esquistossomose, hepatite A. A professora Roberta trabalha muito, né? Muito isso aí lá no seu aprofundamento, né? O seu aprofundamento curricular, tá? Assista às aulas lá da professora Roberta, fala muito aí sobre a veiculação dessas doenças hídricas, tá, ok? Perceba que a ordem não importa também. E ainda, né, por incrível que pareça, temos os famosos, né, advérbios opostos, né? No caso aí, assim ou não, né? Você acha que o jogador X merece ser convocado para a seleção brasileira? Sim ou não? Tá? Então é isso, né? Então você tem a pesquisa feita em cima desses advérbios opostos, mesmo que atingem o determinado objetivo, né, de pesquisa, objetivo estatístico aí. São muito interessantes, tudo bem? Muito bacana. Se você tiver um projetinho aí na sua escola para fazer uma pesquisa estatística, é muito legal, vai aprender bastante, tudo bem? Olha lá, então, pensando nos tipos das variáveis, tá ok? E aí o que tem? Na pesquisa amostral, as variáveis quantitativas são aquelas que apresentam valores numéricos. Lembra que a gente falou das qualitativas? Expressam qualidades, não é isso? Tá? Então a gente tinha a ordinal e as nominais ali. Bom, as variáveis quantitativas são, tá? A gente pode classificar na quantitativa discreta e na quantitativa contínua. Vamos a cada uma? Olha lá. Valores numéricos representados, tá, por números inteiros. E aí a gente está falando do quê? Das quantitativas discretas. E aí elas representam o quê? Valores inteiros. Vejam, eu posso expressar, por exemplo, a idade das pessoas em anos. Tá? A criança tem 1 ano de idade. Legal, 2, 3, 4. Professor Osmar tem, vou falar, 54 anos de idade, por exemplo. Então a gente está falando do quê? A gente está falando de números inteiros e aí estamos falando de o quê? De variáveis quantitativas discretas, tudo bem? Quantidade de pessoas, 10, 20, 30, 50, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão, mas o fato é que a gente não vai encontrar o quê? Número de pessoas quebrados, aí não tem como. Então a gente está falando aí, a gente está descrevendo variáveis quantitativas discretas. Quantidade de filhos, ninguém tem 1,5 filho, né? Então o que acontece? A gente tem nenhum filho, 0, 1, 2, 2 tá bom, né? Chega. Depende, né? Cada família, às vezes, né? Hoje a família, estatisticamente, né? A gente está falando, número de filhos por casais, ele está diminuindo também, né? Então veja, né? Eu sou de uma família que tem quatro irmãos, né? A família do meu pai e da minha mãe já tinham tantos, mais, enfim, né? Então, à medida que o tempo... Eu tenho 2 filhos, 2 filhas, né? Então, o que acontece, né? Vai diminuindo hoje em dia os casais que têm apenas um filho bastante comum, mas a ideia aí, né? Isso é estatística, né? Isso é pesquisa, né? Vai indicando aí, no caso, as quantitativas, né? A gente está falando de variáveis aí, quantitativas discretas, a gente não consegue representar, não consegue descrever isso com números quebrados. Professor, mas pode ter um númerozinho quebrado, tá? A gente já vê já, tá ok? Quantidade de estudantes em uma turma, né? Se a gente não estiver falando de valores médios, isso acontece. Do segundo B, a segunda série B tem o quê? Tem 30 alunos.
por exemplo, tá? 30 estudantes, sem problema nenhum, tá? Quantidade de objetos, tá lá, 100, 200, 300 e assim por diante. O fato é que as variáveis quantitativas discretas, elas representam aí sempre valores inteiros, associando aí esses exemplos que a gente acabou de mostrar para vocês, tá ok? Falar mais um pouquinho então, variáveis numéricas, tá? Quantitativas contínuas, e aí a gente já está falando de valores não inteiros. Ah, professor, a pessoa pode ter a idade dela quebrada, né? Quebrada aí entre aspas? Pode, porque se quebrado aí a gente está falando do quê? Anos e meses. Então isso pode, né? Sim, é comum estatística aí, se você quiser ser um pouco mais, né? Se aprofundar, ser um pouquinho mais específico, né? Tornar o seu dado um pouco mais rigoroso aí, você pode dizer, determinada pessoa tem 25 anos e 11 meses. Por exemplo, isso pode. Então, no caso aí, a gente está falando do quê? De quantitativas contínuas, porque estamos associando a números não inteiros. Isso é bastante comum. O salário de um determinado indivíduo, muito provavelmente, ele vai receber valores fracionados, valores quebrados aí associados a valores numéricos, a valores decimais. Eu posso ganhar R$ 1.523,48. Sim. Não tem problema nenhum. Eu posso receber, sei lá, R$3.000 inteiros? Pode. Não tem problema nenhum também, né? No caso aí se encaixa em outra situação, tá ok? Tá. A renda de uma família, a mesma questão, né? Associado aí com o salário, né? Tá falando aí de valores monetários. Massa de um determinado objeto, né? A gente confunde a massa com peso, né? Mas massa é uma coisa e peso é outra. O objeto pode pesar meio quilo, 500 gramas, pode, não tem problema nenhum. Mas pode pesar 786 quilogramas, pode, mas ele pode pesar 0,786 quilogramas também. E aí a gente está falando do quê? A gente está falando da divisão aí do quilograma. Pode pesar 1,6 quilogramas? Pode, sem problema nenhum. Tudo bem? Altura de um objeto, sei lá, a régua tem o quê? 30 centímetros, o pedestal tem o quê? 83,4 centímetros, pode, sem problemas nenhum. Tempo, bastante comum aí também, meia hora, tá? 0,7 horas, 1,3 horas, é bastante comum. No caso aí a gente não tem o hábito de trabalhar com ela, existe a necessidade de fazerem as determinadas conversões, tá ok? É isso. Sobre medidas quantitativas. Medidas quantitativas normalmente utilizam algum tipo de instrumento para obter os dados numéricos característicos do objeto aí de pesquisa. O resultado da aplicação desse instrumento, tá, é organizado e registrado. A qualidade das medidas, ou seja, das informações, elas têm influência direta nos resultados e por isso não pode ser direcionadas para um ponto ou para o outro, né? A pessoa que pesquisa, ela não pode direcionar a pesquisa que ela está fazendo ao bel prazer dela, quero que vá para esse lado. Não pode. Tudo bem? A técnica adequada para a coleta de informações aumenta significativamente a qualidade e a confiabilidade dos dados coletados. A gente já está encerrando a aula e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses instrumentos, sobre a coleta de dados, inclusive foco para a próxima aula. A gente pode ter aí questionários, bastante comum, né? Hoje em dia já temos aí os questionários eletrônicos, né? Objeto, inclusive, da próxima aula que a gente vai falar. Temos a questão da entrevista, que hoje pode ser remota também, né? A pandemia trouxe coisas únicas aí, né? Então, hoje já tem entrevistas de forma remota, muito comuns, até por uma questão de segurança. Observação direta, eu olho, tá? E retiro o dado que eu quero. Ok? Por observação mesmo. Pelos registros institucionais, vou buscar documentos, tá? Para obter essas informações, ou por grupos focais, né? Eu junto uma galera aí, converso com eles aí, né? Recolho as informações. Cada um tem os seus benefícios, tá? As suas coisas boas e as suas coisas ruins. Aí a gente deixa um link, né? Para você se aprofundar mais no assunto, tudo bem? É um texto. Você pode ler, fica à vontade. Ele esclarece um pouco melhor cada um desses instrumentos de coleta de dados aí para pesquisa. Tá? Vale a pena ler, ele detalha bem
bem, de uma forma mais calma, né? Mais bem descritiva, o que são cada um desses instrumentos de coleta de dados. Tudo bem? A aula está terminando, eu agradeço aí a participação, né, de todos. Nosso diretor está colocando o QR Code para vocês fazerem a análise da aula. Assistam a aula, divulguem aí para gente, bastante importante, né? E avalie também, é rapidinho, você vai entrar num Forms aí, tá? E responde rapidinho esse questionário para a gente. Já deixo de antemão meu agradecimento a toda a equipe de produção que faz essa aula aconteça, ao Matheus e a Thalita que estão nas libras aí. Valeu, gente, obrigado. Até a próxima aula. Valeu!